de São Paulo condenou a Uber a pagar multa de R$ 1 bilhão. Uber afirmou em nota que... Uber disse que vai recorrer. Bem-vindos a uma visão realista dos últimos acontecimentos. Hoje vamos falar da Uber, uma empresa que já foi um farol de inovação, mas hoje enfrenta turbilhões de problemas, incluindo uma crise aqui no Brasil. Como a empresa, uma vez considerada a heroína do transporte moderno, está se afundando? À medida que a Uber luta para sobreviver globalmente e enfrenta desafios em território brasileiro, vamos explorar os acontecimentos recentes que a empurram para o precipício. Mas como diabos isso é possível? Como uma empresa que dominou o mundo está prestes a desmoronar? O que está acontecendo nos bastidores do Brasil que está levando a Uber à beira do abismo? Vamos entrar nos detalhes sórdidos desta história bem aqui no nosso vídeo. Preparem-se para desvendar os segredos por trás do declínio da Uber. Recentemente, a Uber passou por uma reviravolta drástica que abalou suas estruturas, escritórios foram trancados e uma onda de demissões em massa varreu a empresa. Isso mesmo, um grande número de funcionários foi dispensado em um curto período de tempo. Mas as turbulências não param por aí. As ações da empresa despencaram em 2/3 em apenas um ano, mesmo após um breve período de lucros em suas operações. A Uber, que antes era uma das estrelas em ascensão do mundo dos transportes, agora enfrenta tempos difíceis. Sua ideia revolucionária de conectar passageiros a motoristas dispostos através de uma plataforma simples e inteligente parece estar enfrentando desafios significativos. Na era da Uber, as vantagens em relação aos táxis tradicionais eram tão óbvias quanto a luz do dia. Imagine só, você já sabia com antecedência o valor da corrida, podia chamar o motorista mais próximo através de um aplicativo no seu celular, eliminando a necessidade de ligar para uma central de táxis e evitar aquelas surpresinhas do preço das corridas de táxis, como a famosa bandeira 2. Quem nunca, não é mesmo? Mas antes de continuarmos, você precisa saber como tudo começou. A história dessa montanha-russa começou em 2009, São Francisco, Califórnia, e foi sucesso absoluto. Apenas nos seus 2 anos de vida, a empresa conseguiu atrair cerca de $50 milhões de investidores, e aí a coisa decolou de vez. Como dizem os mais antigos, ela chegou chegando. Seus preços eram um verdadeiro tapa nos taxistas da época. E não parou por aí. Seu marketing agressivo distribui corridas grátis ou com descontos, e com isso, seu crescimento foi na velocidade da luz. Ela conquistou todo mundo, desde passageiros a motoristas, que começaram a usar seus próprios carros para trabalhar a qualquer hora do dia ou da noite. E logo isso se tornou a principal fonte de renda de várias famílias. Mas esse modelo de negócio era ao mesmo tempo genial e problemático, porque a margem de lucro era extremamente baixa. No início, eles pagavam de 20% a 25% por cada valor de corrida, o que parece razoável, certo? Mas quando você é uma empresa global, crescendo a todo vapor, gastando tudo e mais um pouco com propagandas e problemas legais, não é necessário aqui ser um gênio em matemática para saber que essa conta não vai fechar. E desde o início até hoje, a verdade é que ela opera no vermelho. Mas a empresa estava crescendo tanto e se espalhando pelo mundo a ponto de atrair mais e mais investidores. Eles acreditavam que em algum momento a Uber dominaria o mercado e finalmente se tornaria lucrativa. Isso é bem comum no mundo das empresas de tecnologia, apostar no crescimento acelerado como caminho para a lucratividade. A jogada genial ou problemática, dependendo do ponto de vista, estava em considerar seus motoristas como prestadores de serviços independentes, não como funcionários da empresa. Na prática, é como se ela estivesse dizendo: não tem obrigação com ninguém, você apenas presta um serviço para mim. Se ficar doente e parar de trabalhar, não recebe. Se precisar de atendimento médico, o problema é seu. Quer férias? O problema também é seu. Seu carro quebrou? A manutenção também é problema seu. O detalhe é que esse modelo foi considerado ilegal desde o começo por alguns governos em várias cidades e países pelo mundo. Tá, mas se era proibido, como ela conseguia entrar nesses países e municípios? A Uber agia com uma rapidez impressionante em cada nova cidade. Eles cadastraram um motorista da noite para o dia, enquanto as autoridades locais ficavam meses discutindo se o serviço da Uber era legal ou não. Enquanto isso, ela já estava lá,
e como já tinham crescido tanto, pareciam grandes demais para serem detidos. E a argumentação era sempre a mesma, apenas uma intermediária entre passageiros e motoristas, não uma empresa de transporte, e assim evitava pagar taxas locais, que as cidades costumavam cobrar desse tipo de serviço. Mas como já vimos em vários vídeos aqui no canal, não importa o tamanho do império, ele sempre cai. E a história já nos mostrou inúmeros casos. À medida que a Uber conquistava mais territórios, ela também acumulava opositores em seu caminho. Em várias cidades, autoridades locais começaram a apertar as rédeas. Um exemplo marcante disso ocorreu em São Francisco, seu berço de nascimento. O governo local ameaçou a empresa com várias sanções se ela não se ajustasse às regulamentações da cidade. Mas por excesso de confiança ou prepotência mesmo, ela mandou um recado nas entrelinhas: não ligo para nada disso. Só que aí surge algo que era inevitável: concorrência. Para piorar, outras empresas no mercado também começaram a exigir que seus motoristas apresentassem comprovante de antecedentes criminais e passassem por treinamento de prevenção de violência sexual durante as viagens. E dessa forma, meus caros, aconteceu o que a queridinha teve que rebolar para continuar oferecendo seus serviços. Por causa de sua prepotência ou excesso de confiança, alguns países como Alemanha, Portugal e Itália proibiram parcialmente suas operações, enquanto outros, como Dinamarca e Hungria, simplesmente a expulsaram. Esses eventos abalaram a imagem pública da Uber, outrora adorada por todos. Documentos confidenciais vazados do alto escalão da empresa revelam comportamentos controversos do CEO Travis Kalanick em relação aos conflitos violentos entre motorista de táxis e da Uber. Um memorando interno supostamente cita Kalanick declarando, aspas, eu acho que isso vale a pena. Violência garante o sucesso, fecham aspas. Isso gerou indignação e críticas generalizadas, adicionando combustível ao incêndio de controvérsias que a Uber enfrentava. De lá para cá, como era de se esperar, a empresa foi só queda abaixo. A situação só piorou quando chegou a pandemia da Covid. E se você acha que acabou, está completamente enganado. Na Inglaterra, a empresa foi forçada a pagar salário mínimo e férias a mais de 70 mil motoristas, adicionando mais um fardo financeiro às suas operações já deficitárias. E eis que agora, em 2023, o pesadelo da Uber chegou ao solo brasileiro. E o veredito da justiça foi cruel. A empresa foi condenada a desembolsar 1 bilhão em danos morais coletivos e obrigada a registrar todos os motoristas sob leis trabalhistas. No entanto, essa decisão não é apenas uma questão de proteção à classe trabalhadora, pois nos bastidores se armam jogadas sinistras que podem acelerar o colapso da gigante do transporte e, obviamente, a classe trabalhadora. O projeto de lei que está sendo chamado Ubercídio estabelece um valor mínimo de R$ 30 por hora aos motoristas e 17 por hora para entregadores de motocicletas, além de uma contribuição previdenciária de 27,5%, sendo que 20% ficariam a cargo das empresas e 7,5% dos trabalhadores. Para os entregadores, a situação é ainda pior. Eles teriam que pagar 27,5% sobre o ganho líquido, ou seja, depois de descontados os custos como combustível, manutenção e impostos. Vamos fazer uma conta básica aqui? Vamos supor que o motorista da Uber que trabalhe 8 horas por dia e receba R$ 30 por hora, que é o valor mínimo sugerido pelo projeto de lei, isso significa que ele teria uma renda bruta de R$ 240 por dia. Desse valor, ele teria que pagar 7,5% de contribuição previdenciária, que equivale a R$ 18 por dia. Além disso, a Uber teria que pagar 20% da renda bruta do motorista, o que equivale a R$ 48 por dia. Ou seja, seriam pagos aos cofres do governo R$ 66 por dia, R$ 18 por dia pago do bolso do motorista e R$ 48 seriam pagos pela Uber. Essa medida, segundo o governo, visa garantir uma renda digna e proteção social para os trabalhadores que usam um aplicativo como a Uber. No entanto, na prática, pode significar o fim da flexibilidade e da autonomia, que atrai muitos motoristas e entregadores para esse tipo de serviço. Além disso, pode encarecer as corridas e as entregas para os consumidores, reduzindo a demanda e a oferta.
A Uber, por sua vez, alega que o projeto de lei é inconstitucional e fere o princípio da livre iniciativa. A empresa diz que não é uma empregadora, mas uma plataforma tecnológica que conecta prestadores de serviços independentes com usuários. A Uber afirma que já paga impostos e contribuições sobre as suas receitas e que não tem como arcar com mais custos sem comprometer a sua operação no país. O impasse entre a Uber e o governo Lula está longe de ser resolvido. Enquanto isso, motoristas e entregadores vivem na incerteza sobre o futuro do seu trabalho. Será que a Uber vai resistir à pressão do governo e vai abandonar o Brasil? Será que os trabalhadores vão ganhar mais direitos ou vão perder sua fonte de renda? Será que os consumidores vão continuar tendo acesso a um serviço barato e conveniente ou vão ter que voltar aos meios tradicionais de transporte e entrega? Essas são as perguntas que pairam no ar, nesse cenário turbulento. O fato é que o governo Lula está jogando pesado com a Uber e colocando em risco milhares de empregos e milhões de usuários. Ao invés de dialogar com a empresa e buscar uma solução equilibrada, Lula prefere impor uma legislação draconiana que pode levar à falência da gigante do transporte. Será esse o preço a pagar pela volta do PT ao poder? Mas e vocês? Conta pra gente o que vocês acharam de tudo isso. Vocês já conheciam essa história da Uber? E essa situação que o governo está impondo à empresa? E como milhares de pessoas podem ficar desempregadas por causa do governo? Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Assim você ajuda muito o nosso trabalho a crescer. Muito obrigada a todos. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos para vocês.